Saudações a todos. Nós vamos então buscar no livro Céu e Inferno por Allan Kardec, na parte em que ele coloca depoimentos de espíritos que se apresentavam tanto ali em Paris, onde ele desenvolveu o seu trabalho, como em outros núcleos, alguns até distantes, com quem ele se correspondia e recebia as mensagens que chegavam, analisava, selecionava e colocou algumas no livro O Céu e o Inferno. E ele divide ali pela condição do espírito. Então, alguns ele coloca em espíritos sofredores, outro em espíritos arrependidos, outro em espíritos felizes, espíritos em condições medianas, né? Espíritos suicidas, além das expiações terrestres. E esse Antoine Bell que nós vamos ver, foi um suicida. Então ele narra que ele era um guarda-livros numa casa bancária do Canadá, suicidou-se em 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, doutor em medicina e farmacêutico na mesma cidade, nos deu por sua conta as informações seguintes. Eu conheci Abel há mais de 20 anos. Era um homem inofensivo e pai de numerosa família. Há algum tempo imaginou ter comprado veneno em minha casa e que dele se serviu para envenenar alguém. Como ele era farmacêutico, né? O Antoine Bell, por alguma razão que nós vamos ver, ele imaginou e acreditou, né, que teria comprado veneno com esse farmacêutico. E ele continua narrando. Frequentemente vinha suplicar-me para dizer-lhe em que época lhe vendera, e se entregava, então, a transportes terríveis. Perdia o sono, acusava-se, batia no peito. Sua família ficava numa ansiedade contínua, das 4 horas da tarde até as 9 horas da manhã, momento em que entrava na casa bancária, onde tinha seus livros de maneira muito regular, sem jamais cometer um único erro. Tinha o costume de dizer que um ser que sentia nele, fazia-o ter a sua contabilidade com ordem e regularidade. Então vocês vejam que o Antoine Bell ele narrava que ele sentia um ser dentro dele e que esse ser o impulsionava a deixar as coisas rigorosamente em ordem, né? Porque ele era um guarda-livros. No momento em que ele parecia estar convencido do absurdo de seus pensamentos, exclamava: Não, não, quereis me enganar. Eu me lembro, isso é verdade. Então ele afirmava que teria comprado com esse médico, com esse farmacêutico que está nos narrando essa situação, o veneno. Antoine Bell foi evocado em Paris em 17 de abril de 1865. Então o suicídio dele foi em 28 de fevereiro desse ano, né? Em 17 de abril ele é evocado em Paris, lá onde está Kardec, porque Kardec então recebe essa comunicação, né? E evoca então Antoine Bell. Evocação. Que quereis? Fazer-me sofrer um interrogatório? É inútil, eu confessarei tudo. Está longe de nosso pensamento querer vos atormentar com perguntas indiscretas. Desejávamos unicamente saber qual é a vossa posição no mundo em que estáis e se podemos vos ser úteis. E o Espírito responde: Ah, se o podeis, por isso vos seria muito reconhecido. Tenho horror do meu crime. Eu sou muito infeliz. Nossas preces, disso temos esperança, abrandarão as vossas penas.
Parecei-nos, de resto, em boas condições. O arrependimento já é um começo de reabilitação em vós. Deus, que é infinitamente misericordioso, tem sempre piedade do pecador arrependido. Orai conosco. Aqui disse-se que a prece para os suicidas, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec narra que nesse momento eles leram a prece para os suicidas que está no Evangelho, né? Agora quereis nos dizer de qual crime vos reconheceis culpado? Ser-vos-á tida em conta esta confissão feita com humildade. Deixai-me primeiro vos agradecer. A esperança que acabais de fazer nascer em meu coração. Ai de mim! Há muito tempo eu vivia numa cidade da qual o mar do sul banhava as muralhas. Amei uma jovem e bela criança que correspondia ao meu amor, mas eu era pobre e fui repelido pela sua família. Ela anunciou-me que iria desposar o filho de um negociante cujo comércio se estendia além dos 2 mares, e fui repelido. Louco de dor, resolvi tirar-me a vida. Depois de saciar a minha vingança, assassinando o meu rival odiado. Os meios violentos, todavia, me repugnavam. Eu tremia à ideia deste crime, mas o crime me dominou, mas o ciúme me dominou. Na véspera do dia em que a minha bem-amada deveria ser dele, ele morreu envenenado pelos meus cuidados, achando este meio mais fácil. Assim se explicam essas reminiscências do passado. Sim, já vivi e é necessário que viva ainda. O meu Deus, ó meu Deus, tende piedade de minha fraqueza e de minhas lágrimas. Então, aqueles ímpetos que ele tinha de achar que teria comprado um veneno e cometido um crime, na verdade eram recordações de um crime que ele havia de fato cometido em outros tempos, né? Matando ali o futuro pretendente, né? O futuro esposo de uma jovem por quem a quem ele amava e era correspondido, né? Então, aí é perguntado para ele: deploramos essa infelicidade que retardou o vosso adiantamento e vos lastimamos sinceramente, mas uma vez que vos arrependestes, Deus terá piedade de vós. Dizei-nos, eu vos peço, se executastes o vosso projeto de suicídio. Não, confesso, com a minha vergonha, que a esperança retornou ao meu coração, queria desfrutar o preço de meu crime, mas os meus remorsos me traíram. Expiei pelo último suplício este momento de alucinação. Enforquei-me. Tinhas consciência dessa má ação na vossa última existência? Somente nos últimos anos de minha vida, e eis como. Então agora ele vai narrar, né? E ele vai nos contar se ele tinha consciência deste crime na encarnação presente. É claro que consciência não se tem, né? Nós trazemos as culpas, os remorsos, o arrependimento que muitas vezes nos leva à loucura. E passamos a ter atitudes enlouquecidas por nos sentirmos corroer pelo remorso, pelo arrependimento de crimes cometidos. Mas a lembrança completa já é uma situação muito rara, né? Então vamos ver o que ele nos narra. Então ele diz: somente nos últimos anos de minha vida
E eis como eu era bom por natureza, depois de submetido, como todos os espíritos homicidas, ao tormento da visão contínua de minha vítima, que me perseguia como um remorso vivo. Disso me livrei depois de muitos anos, pelas minhas preces e o meu arrependimento. Então, no plano espiritual, ele via constantemente a sua vítima. Isso acontece. Nós temos várias narrações de homicidas que enlouquecem no plano espiritual, sentindo as suas vítimas, sentindo que seja o olhar de suas vítimas. E isso não significa que necessariamente a vítima esteja realmente por perto, tentando um processo de vingança. É a consciência culpada, né? É a consciência culpada que grita, né? E dependendo do que nós cometemos, entramos num processo de enlouquecimento. E é muito comum o homicida sentir-se sempre perseguido pelas suas vítimas, pela lembrança das suas vítimas. Recomeçava a vida uma outra vez, então ele reencarna, né? Recomeçava a vida uma outra vez, a última, e a atravessava pacífico e tímido, porque ele tinha sofrido muito no plano espiritual, tinha sido um crime por passional, né, como se diz. Então ele arrepende-se muito e se torna ali uma pessoa mais dócil, digamos assim, tanto que ele é narrado, né, no início narra-se que ele era inofensivo. Então atravessava pacífico e tímido. Tinha em mim uma vaga intuição de minha fraqueza nativa e de minha falta anterior, da qual conservei a lembrança latente. Então, é em estado latente, é uma vaga intuição do crime cometido. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da minha vítima, não teve grande dificuldade para se apoderar de mim e fazer reviver em meu coração, como num espelho mágico, as lembranças do passado. Alternativamente, influenciado por ele e pelo guia que me protegia, eu era o envenenador ou pai de família que ganhava o pão de seus filhos com o seu trabalho. Então, havia momentos em que ele cedia ao obsessor e outros à influência amorosa do espírito protetor. Fascinado por esse demônio obsessor, fui por ele impelido ao suicídio. Sou muito culpado, é verdade, porém menos do que se o tivesse resolvido eu mesmo. Os suicidas de minha categoria e que não são muito fracos para resistir e que são muito fracos para resistirem aos espíritos obsessores, são menos culpados e menos punidos que aqueles que se tiram a vida pelo único fato da ação de seu livre-arbítrio. Orai comigo, pelo Espírito que me influenciou tão fatalmente, a fim de que ele abdique de seus sentimentos de vingança. E orai também por mim, a fim de que adquira a força e a energia necessária para não mais falir à prova do suicídio por livre vontade, a qual me submeterei, dizem-me, na próxima encarnação. O que ele está falando aqui? Que ele vai voltar, evidentemente, né, a um novo corpo de carne, será novamente testado. Novamente será testado, porque a vontade volta. Não é que Deus vai testá-lo. A vontade daquele que cometeu o suicídio, quando se aproximam determinadas situações, novamente um abandono, novamente um repúdio, né? Ele vai ser testado. Mas dessa vez ele tem que estar firme, é o que ele fala. Orai para que eu tenha a energia necessária para que de minha própria vontade não cometa mais o suicídio. Aí é perguntado ao orientador, né?
sobre essa situação. Pode um espírito obsessor realmente levar o obsediado ao suicídio? Seguramente, porque a obsessão, que é ela mesma um gênero de prova, pode revestir todas as formas, mas não é uma desculpa. O homem tem sempre o seu livre-arbítrio e, por consequência, está livre para ceder ou resistir às sugestões das quais é alvo. Quando ele sucumbe, é sempre pelo fato de sua vontade. O espírito tem razão, de resto, quando diz que aquele que faz o mal pela instigação de um outro é menos responsável e menos punido que aquele que o comete por seu próprio impulso. Mas não está inocentado, porque desde o instante que se deixa desviar do caminho reto, é porque o bem não está ainda fortemente enraizado nele. Aí perguntam: como ocorre que, apesar da prece e do arrependimento que tinham livrado este espírito do tormento que experimentava pela visão de sua vítima, ainda fora perseguido pela vingança do espírito obsessor na sua última encarnação? O arrependimento, vós o sabeis, não é senão a preliminar da reabilitação. Mas não basta para livrar o culpado de toda a pena. Deus não se contenta com promessas, é necessário provar por seus atos a solidez do retorno ao bem. Por isso, o espírito é submetido a novas provas que o fortifiquem, ao mesmo tempo que fazem adquirir um mérito a mais quando delas sai vitorioso. Será o alvo da perseguição dos maus espíritos até que eles o deixam, até que estes o sintam bastante forte para lhes resistir. Então eles o deixam em repouso, porque sabem que as suas tentativas seriam inúteis. Aí Kardec vai comentar essas situações, né? Esses dois últimos exemplos nos mostram a mesma prova se renovando em cada encarnação, por tanto tempo quanto nela se sucumba. Antoine Bell nos mostra, por outro lado, o fato não menos instrutivo de um homem perseguido pela lembrança de um crime cometido numa existência anterior, como um remorso e uma advertência. Vemos por aí que todas as existências são solidárias umas com as outras. A justiça e a bondade de Deus revelam-se na faculdade que deixa ao homem para se melhorar gradualmente, sem jamais fechar-lhe a porta do resgate de suas faltas. O culpado é punido pela sua própria falta, e a punição, em lugar de ser uma vingança de Deus, é o meio empregado para fazê-lo progredir. Ele comenta também o caso anterior, que nós não vimos, né? Mas fica aqui sobre o caso do Antoine Bell essa recordação do passado. Ele desequilibrou-se nesta encarnação, abrindo portas largas ao obsessor pelo sentimento da culpa, pelo crime, né? Pelo crime cometido e não pago, né? Por isso, sempre devemos enfrentar as situações, sejam quais forem. É melhor que tudo se resolva na própria encarnação, né? O culpado tem que pagar pelo que fez, enfim, é o que devemos desejar para que não fiquem essas situações que atormentam, que desequilibram e que não tem como, na reencarnação, mesmo com a bênção do esquecimento, não se fazer presente aquele antigo remorso, aquele arrependimento acionado, né?
dilatado pela presença do obsessor, que era o pai aqui da vítima, daquela vítima do passado, né? E que faz com que quantas encarnações não se percam. Daí a necessidade da reparação, daí a necessidade do arrependimento e a ação positiva no bem. E ele está a caminho, né? O Antônio Bell está a caminho, ele teve uma encarnação inofensiva, infelizmente cometeu o ato do suicídio, porque ele teria que ter enfrentado toda essa situação como um resgate doloroso do erro que ele cometeu, numa prisão mental, né? Às vezes alguém não vai preso, né? Exatamente ali num presídio, mas é vítima de uma prisão mental. E ele estava num quadro assim, né? Mas infelizmente ele não consegue superar a dificuldade, ele não consegue ligar-se mais acentuadamente ao espírito protetor e acaba cometendo suicídio, né? Então fica para nós esse aprendizado, a justiça, né? A justiça com a qual nós sempre nos defrontaremos. E isso essa doutrina nos traz essa clareza, esse entendimento, né? Sabendo que não basta o arrependimento, é preciso que haja a reabilitação, né? Que são as atitudes positivas que irão ali aos poucos atenuando aquele erro cometido. Então, que fique para nós essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir com o nosso estudo. O médico Jesus, José Carlos de Luca. Estamos no 27. Para receber alta. A vida não é 100% negócio sério. A alegria e a brincadeira despreocupada também nos ajudam na cura. Olhando nossa situação a partir de ângulo diferente, conseguimos dissipar a nuvem de desespero que às vezes paira sobre as nossas cabeças. Isso é do Brian Robinson, do livro Viver a Vida ao Máximo, editora Paulus. Se você está acamado, pense nisso com atenção. A irritação somente agrava a enfermidade. O medo aprisiona sua força interna de cura. A descrença enfraquece o poder dos remédios. O pessimismo cerra as portas para qualquer auxílio espiritual que venham a lhe prestar. A revolta afasta a simpatia das pessoas encarregadas de lhe oferecer amparo. O desespero é porta aberta a novas doenças. A tristeza faz abater o ânimo de suas células. Por pior que lhe pareça a situação, aguente firme. Saiba que qualquer prognóstico de cura passa necessariamente por uma mudança positiva dos seus humores. O apóstolo Paulo recomenda que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes, em Romanos 12, 2. A doença quer provocar exatamente isso, uma renovação da sua maneira de entender o mundo. Os dias em um leito podem ser excelentes para esse propósito. Você não quer sair logo da cama? Então comece. Comece mudando um pouquinho o seu humor. Seja mais gentil com as pessoas à sua volta. Brinque com os enfermeiros, seja simpático com as visitas. Tente ao menos um sorriso. Cultive a esperança, pois suas células são como soldados que obedecem ao comando da sua mente. Quem abandona a esperança, abandona também a saúde. Mudemos a percepção da situação. Procuremos extrair os aspectos positivos que a enfermidade nos trouxe. Eles existem sim. Basta ter boa vontade para encontrá-los. Não sejamos tão ranzinzas. A saúde corre dos birrentos. Não levemos a doença tão a sério. Não fiquemos tão ligados a bulas, exames e sintomas, tampouco aos prognósticos sombrios dos médicos. Vamos sair um pouco do Dr. Google. Saibamos que Deus tem estradas para você, onde os médicos não encontram mais caminhos. Já está um pouquinho melhor, não é mesmo?
A frase para ficar. Saibamos que Deus tem estradas para você, onde os médicos não encontram mais caminhos. 28. O poder da atenção. Mas a criatura, quase sempre, cai pelo óbvio. É óbvio, mas a gente se esquece. Então, uma fraterna lembrança em torno dos nossos deveres imediatos nunca é demais. Chico Xavier, uma psicografia do Carlos Bacelli, do livro Doutrina Viva, da editora Didier. Ninguém tropeça em montanha. Tropeçamos em pedras pequenas quase todos os dias. E o acúmulo de nossas pequenas quedas é que nos leva muitas vezes ao chão das enfermidades. Cuidado com as pequenas pedras, pois elas nos parecem inofensivas quando os excessos à mesa se repetem, quando os abusos da bebida se sucedem, quando o descontrole emocional não cessa. Tenha certeza de que o corpo vai apresentar mais tarde a conta dos nossos desequilíbrios. Tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio. Um método eficiente para evitar esse mal consiste em você identificar primeiramente as pedras, nas quais tem tropeçado, e ao avistá-las em seu caminho, ativar firmemente o poder da sua atenção. Conscientize ao máximo sua ação de comer, beber, falar, agir ou qualquer outra conduta que você esteja querendo modificar. Por exemplo, pesquisas demonstram que pessoas que se alimentam diante da TV geralmente comem 30% a mais do que o habitual. Comem mais porque perdem a atenção no ato de comer por causa da atenção que dedicam à TV. Tropeçamos nas pedras sem olhar para elas. Comemos sem sentir o gosto da comida, falamos sem pensar no que vamos dizer, agimos sem pensar nas consequências, estamos ao lado das pessoas e nem sempre estamos com elas. Quando colocamos nossa mente em alerta, as pedras vão naturalmente desaparecendo, como se colocássemos uma bola de sorvete perante o sol que derreteria em poucos minutos. Por essa razão, o autoconhecimento é indicado pelos espíritos de luz como o caminho mais eficaz para melhorarmos nesta vida. Está na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Quanto mais nos observarmos, sem nenhum propósito de autocondenação, mais lucidez teremos sobre nosso comportamento, mais cientes estaremos sobre onde se encontram as pedras nas quais tropeçamos, e assim poderemos evitá-las naturalmente, sem nenhuma tensão. Jesus viveu com extrema atenção sobre as próprias atitudes e situações que experimentava. Chorou quando era preciso chorar, comeu quando tinha fome e jejuou quando era preciso fortalecer o espírito. Festejou quando o momento era de festa, falou com doçura quando estava diante dos pecadores, mas não deixou de ser enérgico com os fariseus e hipócritas. Por isso, o Mestre é o caminho, a verdade e a vida para todos nós que vivemos a doença da desatenção. Tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio. 29. Terapia da gratidão. Uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que ele se aprofunde em você, começará a se sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e menos resmungos. Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade desaparece. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos. Esse é de Osho Todos os Dias, da editora Verus. A gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde, porque o ato de agradecimento faz com que o corpo libere endorfinas na corrente sanguínea, substâncias que fortalecem o sistema imunológico, favorecem a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. Já a queixa provoca um acréscimo desnecessário de adrenalina na circulação, contribuindo para o enfraquecimento do sistema de defesa e para o risco de derrame e doenças cardíacas. A doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossa vida. E a gratidão é a grande alavanca do contentamento,
A ingratidão, por sua vez, demonstra a teimosia que temos em não enxergar quanta coisa boa já nos ocorreu e ainda nos ocorre, todos os dias. E isso nos afasta da felicidade e da saúde. Certamente por isso o apóstolo Paulo afirmou ter aprendido a contentar-se com tudo, em Filipenses 4:11. Dos lábios de Jesus, jamais alguém registrou alguma palavra de reclamação, embora na condição de governador espiritual da terra, habitasse esferas espirituais resplandecentes, não se queixou ao viver os 33 anos de sua vida nas faixas sombrias do planeta. Tendo enfrentado as mais rudes provações sem merecê-las, jamais esboçou qualquer gesto de fastio diante da cruz a que foi condenado. Convivia com doentes e equivocados, sem mostrar qualquer gesto de repugnância. Ao revés, a todos mostrou o carinho do seu afeto e apontou caminhos para a libertação de suas dores. Nós que padecemos da enfermidade da ingratidão, aprendamos com o médico Jesus, pois não nos basta pedir-lhe a cura, se nos recusamos a seguir suas prescrições. Quando focalizamos aquilo que parece errado em nossa vida, costumamos esquecer aquilo que está certo. Costumamos nos queixar de um determinado órgão que está enfermo, mas será que já agradecemos aos demais que funcionam perfeitamente? Talvez alguns dias em um leito hospitalar nos façam descobrir a importância da gratidão. Presos a uma cama, perceberemos o quanto éramos felizes antes da doença, pela simples faculdade de andar alguns passos. E quantos passos nós não demos, presos a reclamações inúteis? Geralmente não observamos o milagre das pequenas coisas que ocorrem todos os dias em nossa vida. O fato de você estar respirando nesse momento é um grande milagre. Já se deu conta disso? Tente sentir as batidas do seu coração. Imagine o sangue percorrendo uma extensão considerável de vasos e artérias. Pense na complexidade do processo digestivo, transformando alimentos em nutrientes para sua sobrevivência. E tudo isso ocorre sem a sua direta colaboração. Quantos milagres ocorrem todos os dias em nosso corpo e não damos a mínima importância? Converse carinhosamente com seu corpo. Agradeça a todos os seus órgãos o esforço e o trabalho que eles têm feito a seu favor durante todos esses anos. Desculpe-se também por não ter dado a eles a devida atenção e cuidado. Agradeça também a doença que o visita, na certeza de que ela é o remédio necessário à cura de um dos mais terríveis males que acometem o ser humano, que é a falta de gratidão. Não esqueça que para ser abençoado pela vida, você primeiro precisa abençoá-la também. A doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossa vida. E a gratidão é a grande alavanca do contentamento. 30. Sem preocupação. Para que os nossos irmãos convalescentes apresentem melhoras expressivas e seguras, pedimos-lhes, de nossa parte, manterem o pensamento a cavaleiro de preocupações absorventes, a fim de que as suas energias se refaçam com a solidez necessária. Isso é de Bezerra de Menezes, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, Apelos Cristãos, na União Espírita Mineira. Evite a preocupação, pois ela consome nossas melhores energias, que antes deveriam ser canalizadas para a resolução das dificuldades orgânicas. A preocupação gera tensão e ansiedade, cujas emoções aumentam a produção dos hormônios que são responsáveis pelo estresse. Sem que estejamos com a mente livre de temores, dificultaremos qualquer processo de cura. Diante de um problema, avalie. Se algo puder ser feito, faça logo e não se preocupe. Muitas pessoas vivem preocupadas com os seus problemas e doenças, mas estão com as mãos desocupadas e com as horas vazias de tédio. Deus jamais fará algo que nós mesmos já temos condições de fazer. Em regra, quem muito se preocupa, pouco se ocupa. Todavia, se nada mais puder ser feito, também não há razão para se preocupar, porque a resolução do problema já não está mais em suas mãos. Nesse caso, deite-se e vá dormir, pois Deus permanece acordado, trabalhando pelo melhor em seu benefício.
No relaxamento está a cura para muitas das nossas enfermidades. Relaxar é soltar os pensamentos de temor, deixando que eles se afastem de você como um balão que se perde no céu. Todas as nossas aflições são frutos de um determinado pensamento, e pensamento é algo que poderemos mudar a qualquer tempo. Por que pensar no pior se você pode pensar no melhor? Por que acreditar na doença e não na saúde? Por que não deixar que a sabedoria divina que habita em você realize o trabalho de cura? Por que você não dá uma chance a Deus? 31. Alguém bate à sua porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus, em Apocalipse 3:20. Pode ser que nesse momento você se encontre exausto pelo sofrimento e pensando em entregar os pontos. Pode ser que esteja cansado de médicos, remédios e cirurgias. Pode ser que tenha acabado de receber o diagnóstico de uma doença incurável e achando que a única coisa que lhe resta é dar fim à própria vida. Pare e espere por 1 minuto apenas. Alguém bate à sua porta. Alguém quer entrar para estar ao seu lado, dialogar com você. É Jesus que o visita, pois sabe dos seus sofrimentos e deseja ajudá-lo. Ele lhe faz um convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Mateus 11:28. O Cristo, como o grande médico de nossas almas, oferece-nos alívio para o cansaço e o desespero. É disso que precisamos para continuar vivendo. Uma trégua em meio às lutas do caminho. O alívio nos permite recuperar as forças e continuar a marcha com mais confiança na certeza da vitória que nos aguarda, se não desistirmos. Jesus prometeu aliviar o peso das nossas aflições. Ele cumpre sua promessa. Ele tem feito isso todos os dias, milhares de vezes, em todas as partes do mundo, e fará o mesmo por você, nesse instante. Mas para receber esse amparo, precisamos ir ao encontro dele. Eis o convite, vinde a mim. Ir ter com Jesus não se resume em procurá-lo em algum templo religioso. É abrir para a possibilidade de encontrar o Nazareno e acreditar que ele deseja ampará-lo. O Mestre bate à porta do seu coração. Ele tem 1000 modos para fazer isso. Quem sabe esse singelo livro seja a forma que ele encontrou para lhe dizer: olha, estou aqui, não tema, sou eu. E quando aceitamos o convite que Jesus nos faz, precisamos saber como iremos a esse encontro. Quando pretendemos encontrar alguém especial muito importante, geralmente nos vestimos bem, escolhemos a nossa melhor roupa. E para encontrar Jesus, com que vestimentas nos apresentaríamos? Será que iríamos vestidos de arrogância? Será que levaríamos na mala os nossos rancores? Porventura chegaríamos diante do Mestre mostrando todo o nosso azedume? Aproveitaríamos o encontro para listar nossas críticas e reclamações? Mostraríamos todos os nossos preconceitos? Exibiríamos a nossa descrença? Ir ao encontro de Jesus é uma viagem em que a bagagem das nossas mesquinharias precisa ser deixada para trás. Somente assim encontraremos o alívio prometido. 32. Temperança. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Questão número 964 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Jesus prescreveu o remédio da vigilância para as nossas dificuldades. Vigiar é observar-se com atenção. Fiquemos atentos para os reais motivos que nos fazem descer as escadas do desequilíbrio. O que nos leva a comer exageradamente? O que nos faz beber além da conta? O que nos impulsiona a falar mal do próximo? O
O que nos faz perder o humor? O que nos leva ao pessimismo? O que nos faz ficar revoltados contra tudo e contra todos? Geralmente caímos em tais situações sem notar os gatilhos que as disparam. Observá-los atentamente representará o primeiro e fundamental passo em favor da nossa cura. Vigiar para não cair em tentação, ensinou Jesus. Vigiar para evitarmos os excessos de toda a ordem, pois são eles que levam a saúde para a UTI. A saúde pede temperança. Tudo nos é permitido, desde que tenhamos moderação. Vamos nos olhar com mais amor e verificar onde estamos nos descontrolando, pois, do contrário, o carro da nossa vida vai bater no poste do primeiro hospital ou cemitério mais próximo. A miúde, não abandonamos comportamentos nocivos, mesmo cientes deles, porque, de certa forma, eles nos dão algum tipo de prazer. Daí porque preferimos ficar com o prazer de agora em detrimento de um sofrimento futuro. É preciso muita atenção com esse mecanismo perigoso. A vigilância nos ajuda a inverter esse raciocínio, para identificarmos desde agora o sofrimento que nossos hábitos nocivos já estão produzindo. Ou nós, por exemplo, vamos querer experimentar todas as doenças causadas pelo cigarro para saber dos prejuízos que o fumo acarreta. Então vamos pensar, vamos raciocinar. Tudo que dá prazer também vicia. É preciso que entendamos esse processo complexo que ocorre no nosso cérebro físico, a forma como isso vai se refletir no perispírito e ao contrário também. Entendendo isso, a gente vai conseguir se vigiar melhor, entender melhor o nosso comportamento e fazer as mudanças necessárias. Uma boa semana a todos.